Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simão Júnior Motiva, eu sou o Simão Júnior. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre proteína. Eu fui treinar hoje, uma pessoa perguntou pra mim sobre a história do tchauzinho. Tipo, que o tchauzinho não some, né? O tchauzinho não some. Ah, o tchauzinho não some. E aí a gente estava conversando e a gente fez algumas contas rápidas. Eu já falei que isso é uma coisa que todo mundo deveria saber desde a escola. A gente deveria de aprender isso na escola. Mas as pessoas não aprendem isso. Por algum motivo, o governo não tem interesse em ensinar isso. Eu não sei exatamente por quê. Se é porque a indústria do remédio quer que a gente fique doente. Se é porque a indústria do suplemento quer que a gente depois corra que nem louco para comprar suplemento. Mas o fato é que se a gente soubesse que proteína tem a importância que tem desde que a gente passa pela escola, talvez a gente tivesse uma geração de pessoas com o menor número de doença possível. A gente fez algumas contas fáceis e aí a gente coloca, por exemplo, lá 1,6 ou até para uma pessoa que não treina ou que treina num nível muito menor, 1,2 grama vezes o quilo corporal. E aí a pessoa nitidamente estava consumindo uma quantidade de proteína menor, até quase metade do que deveria fazer. O fato aqui é o seguinte: o que vai construir músculos, o que vai manter a elasticidade da pele, o que vai manter a saúde do cabelo, o que vai manter a saúde das unhas, a elasticidade da pele, acho que eu já falei, o que vai fazer tudo isso é a proteína, não tem segredo. Então assim, um dos erros mais normais que a gente faz quando a gente começa a treinar a gente vai lá, se mata de treinar na academia, a gente vai lá, começa a comprar os suplementos, mas sem entender muito como que funciona aquilo lá, e aí eu vou tomar uma dose de whey por dia. Só que assim, você não parou, não pegou um acompanhamento do nutricionista, não tem cálculos de base para você simplesmente está fazendo o que disseram para você fazer. O fato aqui é que é necessário que a gente tenha sim um acompanhamento de um profissional, ou pelo menos que um profissional pelo menos faça as contas para você, e aí ele vai te passar qual que é a base mínima e a máxima que você deve andar perto ali, para que você consiga ter os melhores resultados possíveis. De nada adianta eu fazer cardio, de nada adianta eu treinar exercício de força se eu não der a quantidade de proteína necessária. De nada adianta eu ir lá e comprar um carro com 200 cavalos e na hora que eu for abastecer o carro, ou eu colocar um combustível de péssima qualidade, com o número de octanas menor do que o que ele necessita, ou pior ainda, eu deixar o carro sempre andando na reserva. De nada adianta isso. Não adiantou nada eu fazer um investimento desse. Vou comprar uma moto daquelas Speed, aquelas motos com 200 cavalos, uma moto daquela. A moto bate 300 por hora, só que eu deixo ela sempre na reserva e usando a gasolina misturada com álcool 30%. Literalmente eu nunca vou tirar o melhor que eu posso dessa situação. É a mesma comparação que eu sempre faço nos vídeos, que é a história do pedreiro. Essa é a mais fácil de entender. Você pega e contrata um pedreiro, aí vai lá, fala pro pedreiro: levanta esse muro aqui pra mim, que eu quero dividir essa casa aqui do vizinho e a minha. E aí você levanta quantos dias você levanta? O cara fala: em 10 dias eu levanto esse muro aqui. E aí você vai lá, compra cimento, compra areia, compra água, pedra, tá pronto para fazer. Tem lá as quantidades e tal, mas não comprou tijolo. Não deu. Ou comprou, por exemplo, o cara vai gastar, sei lá, 100 mil tijolo lá. Não sei, não tenho base, depende do tamanho do tijolo também, se for tijolo ou bloco. E aí você vai lá e compra 20 mil. Em vez dos 100 que ele pediu. Ele pediu 100 mieiros, você comprou 20 mieiros. Porque você achou que era o suficiente. Alguém falou para você que era o suficiente. O pedreiro vai trabalhar 2 dias e depois dos 2 dias ele vai cruzar o braço. Ele vai estar lá ainda a seu dispor. Porque ele se dispôs a isso. Mas só que ele vai estar tirando o melhor que ele poderia? Não, porque ele vai estar sem material para trabalhar. E é a mesma coisa que acontece no nosso corpo. Eu vou lá, vou fazer exercício, vai chegar uma hora que o meu corpo vai começar a reciclar. Eu vou ter ganho, algum ganho? Provavelmente eu vou ter. É o que eu poderia ter? Não, não é. Então assim, às vezes a gente, por causa de pequenos erros, e eu chamo isso de um pequeno erro,
Isso não tem a ver com intensidade de treino, não tem a ver com o peso, não tem a ver com repetição, não tem a ver com... É simplesmente um erro na dieta. Só que se esse erro na dieta você não dá subsídio para o corpo construir essa saúde que a gente falou, elasticidade da pele, saúde do cabelo, saúde da unha e a construção dos músculos, você vai trabalhar num nível muito menor do que o que você poderia estar atingindo se estivesse consumindo a quantidade certa. Procure sempre um nutricionista, ele com certeza vai ajudar você e vai tirar o melhor que você pode nessa situação. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho, compartilha esse vídeo com aquele teimoso e aquela teimosa que acha que não precisa. Abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.